Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos lendo o livro de Provérbios e o nosso capítulo de hoje é o capítulo 28. Eu quero compartilhar com os irmãos um devocional extraído do versículo 14, que está escrito assim: Bem-aventurado o homem que continuamente teme, mas o que endurece o seu coração virá a cair no mal. Amados, estava meditando aqui nesse capítulo e ele é um capítulo que tem bastante aprendizado para nós. Mas quando chegou nesse versículo 14, eu parei aqui, fiquei meditando nele e pensando nessa palavra, o homem que continuamente teme. Ou seja, o homem que estende o seu temor a Deus todos os dias, em todo tempo, em todas as circunstâncias. Quando nós olhamos essa palavra no original hebraico continuamente, um dos significados dela é exatamente estender. Sabe, amados, nós precisamos estender o nosso temor a Deus em cada área da nossa vida, em cada situação da nossa vida, em cada segundo da nossa vida, continuamente, todos os dias, em todo tempo, em todo lugar, em tudo que nós vivermos. A Bíblia diz que bem-aventurado, ou seja, feliz, é o homem que faz isso, que estende o temor a Deus em tudo o que ele faz. Mas o que endurece o seu coração, ele virá a cair no mal. Veja que esse versículo nos apresenta um antagonismo. Ele diz que o homem que continuamente teme ao Senhor, ele é um bem-aventurado. Mas o que endurece o coração, ele vai cair no mal. Significa que temer ao Senhor é o antônimo de endurecer o coração e vice-versa. Significa que se eu temo a Deus, eu não vou endurecer o meu coração. Mas se eu não temo a Deus, a consequência será que eu vou endurecer o meu coração. E o que significa endurecer o coração para a nossa realidade debaixo da nova aliança? Quando nós estudamos sobre a obra completa que Cristo Jesus realizou, Cristo Jesus nos gerou de novo, nos deu um espírito regenerado e um novo coração. A Bíblia fala em Ezequiel 36, Deus falando sobre a característica da nova aliança, seria que ele colocaria em nós um espírito novo e arrancaria de nós um coração de pedra e colocaria no lugar um coração de carne. E o que significa isso? Significa que o coração do homem se tornaria apto para se inclinar a Deus, para se voltar a Deus. Por quê, amados? Porque o homem que não é regenerado, aquele que não nasceu de novo, que vive debaixo da natureza do pecado, da natureza corrompida por causa do pecado, o seu coração ele se inclina continuamente para o mal. O seu coração tem a tendência de se inclinar, de se render ao mal. É o que a palavra de Deus nos explica em Gênesis, quando vai falar sobre o dilúvio. Deus olha para os homens e diz: o coração do homem está tão corrompido que ele pensa e se inclina no mal em todo tempo. A natureza pecaminosa corrompeu o coração que poderia se inclinar a Deus e de repente se inclina só para o mal. E quando nós olhamos o que a palavra diz a respeito de como estaria a humanidade antes da vinda de Jesus, antes da volta de Jesus, nós vemos que o homem estaria inclinado para o mal. Por quê? Porque a maldade aumentaria, a fé se esfriaria e o amor se esfriariam.
Jesus pergunta: será que quando eu voltar eu encontrarei fé na terra? Fé tem tudo a ver com temor a Deus. Nós já vamos linkar esse assunto, mas voltando aqui. O que significa então o endurecimento do coração? Amados, nós cristãos, nós já nascemos de novo, ou seja, já fomos regenerados, temos um espírito regenerado, temos uma nova natureza. Foi trocado dentro de nós o nosso coração, o que a palavra fala, o que a palavra nos ensina. Foi arrancado aquele coração de pedra que só se inclinava para o mal e foi colocado um coração de carne, ou seja, um coração flexível, que se rende a Deus, que se sujeita a Deus, que se inclina para o Senhor. Por isso que nós precisamos o quê? Alimentar sempre as verdades de Deus para que o nosso coração, ele cada dia mais se incline para o Senhor. Mas se nós não temermos a Deus, o nosso coração vai sendo o quê? Endurecido. E a Bíblia nos ensina que o endurecimento do coração, ele começa por causa do pecado, por causa da incredulidade. Quando nós lemos Hebreus, depois você pode ler com atenção Hebreus capítulo 5, você vai ver que o escritor aos Hebreus faz uma comparação e ele diz assim: ei, não endureçam o vosso coração, como aconteceu no dia da provação no deserto, que os israelitas endureceram o seu coração e não se renderam a Deus. Por quê? Porque eles foram incrédulos e tiveram o coração endurecido por causa do pecado. Amado, significa que se nós formos incrédulos, se nós abraçarmos uma vida de incredulidade, nós vamos ter o nosso coração endurecido. E o que é abraçar uma vida de incredulidade? É não temer a Deus. É confiar mais na sabedoria do mundo, confiar mais na natureza carnal terrena, que é uma natureza pecaminosa, é confiar mais nas saídas do mundo do que em Deus, do que na palavra de Deus, do que na verdade de Deus. Quando nós começamos a confiar mais nas coisas desse mundo, na sabedoria desse mundo, nos diagnósticos desse mundo, naquilo que esse mundo tem a nos dizer, quando nós começamos a acreditar mais nisso do que na palavra de Deus, o nosso coração começa a se endurecer. Ou seja, ao invés de nós nos inclinarmos para o Senhor, nós começamos a nos inclinar para a sabedoria do mundo. O nosso coração vai ficando duro em relação à palavra, começa a ficar incrédulo em relação à palavra de Deus. Amados, eu e você, nós precisamos estabelecer na nossa mente, no nosso coração, que nós só seremos bem-aventurados, felizes, satisfeitos, se nós continuamente temermos ao Senhor, todos os dias, em todo tempo, em todo momento. E como eu mencionei antes, temer a Deus é manter uma vida de confiança completa nele. Temer a Deus é ter a consciência da presença de Deus, confiar em Deus e se render a Deus. E nós precisamos fazer isso todos os dias, em todo tempo, em todo momento. E por que que muitas vezes nós começamos a abandonar esse estilo de vida e começamos a abraçar o estilo de vida de um coração endurecido e começamos a cair no mal, como diz a palavra aqui? O que é cair no mal? Começamos a viver destruições na nossa vida. Por quê? Porque vamos deixando a palavra de Deus de lado, amados. A palavra de Deus é a água, né? Jesus fala isso, Jesus faz essa comparação, que a palavra dele é a água que purifica. Quando nós lemos Efésios, que vai fazer a comparação lá no capítulo 5 de Efésios, sobre o relacionamento do marido e da esposa, compara no relacionamento da igreja com Cristo Jesus,
falando ali de casamento, mas depois Paulo vai dizer isso é um grande mistério, mas não estou falando do casamento entre homem e mulher, não. Estou falando do casamento, do relacionamento entre Cristo e a igreja. Ele vai falar assim que o marido, ele precisa amar a esposa assim como Cristo amou a igreja, entregando-se por ela, lavando pela água da palavra para apresentá-la imaculada, perfeita, sem ruga nenhuma. Ou seja, a água da palavra de Deus é o que nos limpa, é o que umedece o nosso coração, para que o nosso coração não fique endurecido. É pela palavra que a nossa fé ela é aperfeiçoada, porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus ela tem um papel fundamental na nossa vida cristã. E muitas vezes, por nós abandonarmos uma vida de comunhão com a palavra, não nos expormos ao lavar regenerador da água da palavra todos os dias da nossa vida, continuamente, como está escrito aqui, o nosso coração vai ficando endurecido e nós vamos trilhando caminhos de derrota, de destruição, vamos caindo na maldade. Ah, amados, que eu e você nós entendamos de uma vez por todas que sem vida com a palavra é impossível nós vivermos tudo o que Deus tem para nós. Cristo Jesus, ele conquistou uma vida e vida completa para mim e para você. A obra que Cristo Jesus realizou na cruz do Calvário é completa. Nós precisamos acessar todos os benefícios dessa obra. E muitas vezes nós estamos sendo negligentes com a palavra de Deus, com o papel fundamental que a palavra tem na nossa vida para que nós acessemos tudo que Cristo já realizou, tudo que Cristo já conquistou para nós. Por isso que bem-aventurado é o homem que continuamente teme ao Senhor. Mas nós precisamos da palavra de Deus para viver uma vida de temor do Senhor. Não tem como vivermos uma vida de temor do Senhor sem a palavra de Deus. Por isso que muitos estão endurecendo o seu coração, porque não expõem a sua vida, o seu coração à palavra. Vivem um dia após o outro, situação atrás de situação, circunstância atrás de circunstância, querendo resolver na força do braço, fazendo do seu jeito, da sua maneira. E muitos, infelizmente, dizem, não, mas eu oro, eu busco a Deus em oração. Amados, não existe vida de oração sem vida com a palavra. Por quê? Porque a palavra diz assim, Jesus disse assim, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, então vocês vão orar e vão pedir e vão receber. Ou seja, as nossas orações serão respondidas quando nós permanecemos no Senhor e as suas palavras permanecem em nós. A nossa oração precisa estar de acordo com a palavra de Deus. Então não existe vida de comunhão com Deus sem vida com a palavra. Não existe vida de oração sem vida com a palavra. Como que eu posso dizer que eu oro se eu não conheço a palavra de Deus? E a Bíblia diz que eu preciso orar de acordo com a vontade de Deus. Mas se eu não conheço a vontade de Deus, se eu não conheço o caráter de Deus, se eu não conheço a verdade de Deus, como que eu vou orar? Amados, bem-aventurado o homem que continuamente teme. Esse é aquele que se rende ao Senhor, medita na palavra, estuda a palavra, como está escrito lá em Josué, medita dia e noite. Não é só num momento, no final de semana, na hora do culto, não. É medita dia e noite, tem vida com a palavra. Leia a palavra de Deus e medita nessa palavra. Estuda a palavra de Deus e pensa na palavra. Traz a aplicação para a sua vida pessoal. Recebe, como está escrito em Tiago, com humildade a palavra de Deus implantada. Ah, amados, eu e você nós precisamos expor o nosso coração à palavra de Deus, temer a Deus continuamente, senão o nosso coração será endurecido pelo engano do pecado. Senão o nosso coração será endurecido pela incredulidade.
porque a nossa fé ela é aperfeiçoada à medida em que ouvimos a palavra de Deus. A fé vem por ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Amados, que eu e você nós entendamos isso e nós nos coloquemos à disposição de Deus numa vida de contínuo temor ao Senhor. Quando tiver aquela situação que você não sabe o que fazer, não sabe como resolver, estenda o temor do Senhor para aquela situação. É isso que esse texto está dizendo. Continuamente temer a Deus é estender o temor a Deus para todas as áreas da nossa vida. Você está enfrentando uma situação familiar, estenda o temor a Deus naquela situação. Você está enfrentando uma dificuldade financeira, estenda o temor a Deus naquela situação. Você está enfrentando uma enfermidade, uma situação difícil com a sua saúde, estenda o temor a Deus naquela situação. Se não, amados, o nosso coração endurece e muitas vezes nós temos o nosso coração endurecido em áreas da nossa vida ou em situações da nossa vida. Você já parou para pensar nisso? Às vezes você consegue estender o temor do Senhor em determinada área da sua vida. Vamos dizer assim, você não tem problema com a sua vida financeira. Você é generoso, você ajuda os outros, você vive bem, você tem toda a provisão, você não tem problema com a sua vida financeira, você estende o temor do Senhor na sua vida financeira e você é feliz, você é bem-aventurado nessa área. Mas talvez você esteja enfrentando vários problemas de relacionamento. E aí você diz, eu não consigo entender por que eu enfrento tantos problemas nos meus relacionamentos. Talvez você não esteja estendendo o temor do Senhor na área dos relacionamentos. Talvez o teu coração esteja endurecido em relação aos relacionamentos. Talvez você não tenha ouvido do Senhor o que Ele tem a dizer para você em relação aos seus relacionamentos. E aí você está trilhando um caminho de destruição. Está caindo no mal, como diz aqui a palavra de Provérbios 28:14. Amados, eu e você nós precisamos aprender a viver a nossa vida cristã, que é uma vida de contínua submissão a Deus. Sabe, nós precisamos nos sujeitar a Deus todos os dias, em todo o tempo, em todas as áreas. Se nós lermos o versículo 13 aqui de Provérbios 28, é a resposta de como nós podemos estender continuamente o temor do Senhor em todas as áreas da nossa vida. Ali no versículo 13 diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa, veja que são duas coisas, confessa, reconhece e deixa, então alcançará misericórdia, alcançará a graça do Senhor, vai prosperar naquela área. Amados, isso é temer continuamente a Deus. Talvez aí na sua vida financeira, nesse exemplo que eu dei, você tem vivido de acordo com a verdade da palavra. Mas nos seus relacionamentos você não tem vivido, você tem guardado a amargura, você não tem perdoado, você tem permitido que a ira tome conta da tua vida e talvez você está dando lugar ao diabo, como está escrito lá em Efésios, não deis lugar ao diabo. Quando vai falar sobre relacionamentos e fala sobre não dar lugar ao diabo, fala sobre uma vida cheia de ira, uma vida iracunda e uma vida cheia de mentira. Nós damos lugar ao diabo quando vivemos assim. E aí talvez você precisa reconhecer isso, abandonar isso, ou seja, estender o temor do Senhor nessa área. Estender o temor é se sujeitar a Deus. Ok, Senhor, nessa área eu estou falhando. Eu estou com o meu coração endurecido. Eu permito que a água da sua palavra venha e inunde o meu coração.
inunde o meu coração e eu vou me inclinar para o Senhor. E o Senhor me ajudará a ter o posicionamento correto, porque eu alcanço misericórdia do Senhor quando eu confesso isso, quando eu reconheço isso e abandono isso. Amados, esse é o estilo de vida que nós precisamos todos os dias da nossa vida, em toda a nossa caminhada. Eu dei esse exemplo, mas você pode trazer para a sua realidade, e eu tenho certeza que o Espírito Santo ministra o teu coração nesse momento, trazendo qual é a realidade, o que você precisa, em qual área da sua vida você precisa aplicar essa verdade de estender o temor do Senhor, de reconhecer que você está agindo com um coração endurecido naquela área, e aí você precisa reconhecer, você precisa abandonar, você precisa deixar a palavra de Deus fluir na sua vida, nessa área específica que o Espírito Santo está trazendo aí agora para você, para que você seja um bem-aventurado, um feliz, um homem, uma mulher feliz no Senhor, satisfeito no Senhor. Por quê? Porque continuamente você teme a Deus, ou seja, você estende o temor do Senhor nessa área aí que talvez está travando a tua vida. Não sei qual é, mas o Senhor e você sabem. Amados, que eu e você, nós possamos nos render a Deus todos os dias da nossa vida, compreendendo a importância da palavra de Deus. A palavra de Deus é a água que vem nos lavando, nos purificando, é a água que nos limpa, nos purifica. Nós já fomos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Mas a palavra fala que enquanto nós estamos nessa terra, nós estamos no processo de santificação. Hebreus 10:14, porque por um único sacrifício, Jesus Cristo, por um único sacrifício, tornou perfeitos para sempre todos aqueles que estão sendo santificados. Nós já fomos tornados perfeitos em Deus por causa da obra de Cristo Jesus. O sangue de Jesus que nos redimiu e nos purificou. Agora nós temos livre acesso ao Senhor, somos justos, Deus nos vê perfeitos diante dele. Mas enquanto estamos trilhando a nossa caminhada aqui nessa terra, nós estamos sendo santificados. Por quê? Porque a natureza que nós recebemos perfeita de Deus foi algo que aconteceu imediatamente, a salvação imediata. Recebemos uma nova natureza espiritual perfeita aos olhos do Senhor. Mas a salvação contínua, constante e progressiva da nossa vida é a santificação. Até a glorificação nós vamos sendo santificados dia após dia. E é nesse processo de santificação que nós precisamos o quê? Temer a Deus continuamente, não endurecer o nosso coração, permitir que a palavra de Deus efetue o papel que ela tem fundamental no nosso processo de santificação, que é nos lavando das impurezas desse mundo aqui. Já fomos redimidos e lavados pelo sangue de Jesus. Já temos uma natureza perfeita, que é a natureza espiritual. Mas agora precisamos permitir que as impurezas desse mundo aqui, que nos assediam todos os dias, elas vão sendo lavadas e purificadas pela água da palavra de Deus. Para que nós não sejamos dominados pela ira, é a palavra de Deus que fará isso em nós, trabalhará em nós, levará de nós as impurezas que nos tornam uma pessoa iracunda. E a água da palavra vai nos lavando para que sejamos pessoas mansas, pacíficas. É a água da palavra que vai lavando o nosso coração para que nós sejamos pessoas fiéis, leais nos nossos relacionamentos, para que nós não sejamos endurecidos pela amargura, para que sejamos pessoas perdoadoras. É por meio da palavra de Deus, enquanto nos relacionamos com a palavra, essa palavra atua em nós tão poderosamente, porque a palavra de Deus é viva, poderosa e eficaz. Como disse Jesus, as minhas palavras são espírito e vida. Essa palavra é tão poderosa que ela vai nos vivificando, nos dando capacitação, poder. Por isso que é tão importante nós termos um relacionamento com a palavra de Deus. Isso é viver continuamente o temor do Senhor. Isso é estender o temor do Senhor em todas as áreas da nossa vida. Que eu e você possamos viver assim, em nome de Jesus. Se vivermos assim, seremos bem
bem-aventurados, felizes, satisfeitos no Senhor e não vamos cair no mal, não vamos trilhar o caminho da destruição. Pelo contrário, vamos trilhar o caminho da vida que só há em Cristo Jesus. Vamos orar, amados? Pai, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada pelo teu ensino, obrigada porque o Senhor nunca nos deixa enganados. Obrigada porque a tua palavra é viva, é poderosa, é eficaz. Ah, Senhor, eu oro pela minha vida e pela vida dos meus irmãos, que nós entendamos essa vida contínua de temor do Senhor, nos rendendo a Ti, nos relacionando contigo, meditando na Tua palavra, estudando a Tua palavra, permitindo que a água purificadora da Tua palavra lave todas as impurezas da nossa vida. Nos ajuda a viver assim, Espírito Santo. Nós não queremos ter o nosso coração endurecido pela incredulidade, pelo engano do pecado, não, Senhor. Nós queremos um coração totalmente inclinado para o Senhor, flexível, que se rende a Ti, Senhor. Nos ajuda nisso. Nós queremos todos os dias da nossa vida glorificar ao Senhor, honrar e engrandecer o Seu nome, Pai. Queremos que a nossa vida, os pequenos detalhes da nossa vida louvem ao Senhor, exaltem o seu nome, glorifiquem a Cristo Jesus. Ah, Pai, nós não queremos viver debaixo do peso, do jugo de um coração endurecido. Não, Pai, nós queremos viver debaixo do descanso de um coração rendido ao Senhor, submisso ao Senhor, sujeito ao Senhor. Nos ajuda nisso, Espírito Santo. Nos dá entendimento da Tua palavra. Ah, Senhor, ilumina os olhos do nosso entendimento, do nosso coração, que enquanto estivermos lendo a Tua palavra, elas tragam vida para nós. Ela seja essa palavra tão poderosa, mas tão poderosa como está escrito, a ponto de dividir alma, de espírito, de trazer o discernimento das intenções e das motivações do nosso coração, porque nós queremos ver as áreas que nós estamos falhando e queremos entregar ao Senhor, queremos estender o temor do Senhor nessas áreas, Pai. Nos ajuda nisso, Espírito Santo. Nós dependemos do Senhor, nós precisamos do Senhor. Nós nos colocamos à sua disposição, Pai, porque queremos que em tudo a nossa vida glorifique o Senhor. Pai, eu oro para que o Senhor fortaleça os meus irmãos. Eu oro para que o Senhor nos ajude a manter uma comunhão diária com a Tua palavra, que o Senhor nos ajude a compreender que não existe vida de oração sem vida com a palavra e que não adianta também só ler a palavra e não orar, que nós precisamos continuamente dessas duas coisas: estudo, leitura da palavra e oração. Isso é estender o temor do Senhor sobre a nossa vida, que nós entendamos isso e nos coloquemos à sua disposição, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Nos ajuda, porque nós queremos que em tudo a nossa vida glorifique o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, elas sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.